Fala galera, tá começando aqui mais um papo de bola, né? Já saiu o sorteio, quem pega quem, a gente vai falar de tudo isso e muito mais após a vinheta. Cuida! Então é isso, Luiz, muito boa tarde, como é que você tá, meu querido? Já saiu os confrontos aí, quem pega quem, pela Copa do Brasil, a gente vai falar também na Libertadores e Sul-Americana, mas vamos dar um foco a princípio aqui para os nossos representantes alagoanos. Em nome de JM Telecom, MM Refrigeração e Anderson Info. Mais para frente a gente fala mais um pouquinho dos nossos patrocinadores, mas primeiro, muito boa tarde, Luiz. Como é que você tá, meu querido? Boa tarde, Raí. Estava aqui na expectativa desse sorteio, né, da Copa do Brasil. Na verdade, todos os confrontos que saíram, todos os times, e aqui os times de Alagoas, né? Tanto o CRB quanto o CSA. Quem pega quem aí nas oitavas da Copa do Brasil? Passa para a gente comentar. Eu tô com a arte aqui na tela, né? E claro que a gente vai falar de todos, mas vamos priorizar aqui os nossos alagoanos, Luiz. O Clube de Regatas Brasil que pega o Cruzeiro e o CSA que pega o Vasco da Gama. Vamos falar primeiro do Galo, o Galo Praiano. O que é que você achou aí do confronto entre Clube de Regatas Brasil e Cruzeiro, Luiz? Um grande confronto, um grande jogo, viu, Raí? CRB, na verdade, pegou pedreira, o Cruzeiro se organizou para a vista daquele começo de ano que o Cruzeiro estava totalmente desorganizado. Leonardo Jardim foi botando o time nos trilhos, não à toa é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro e, na verdade, vem muito forte para o CRB aqui na Copa do Brasil. Mas vamos esperar para ver, não é? Vai ser grandes jogos, certo? O CRB decide a primeira fora de casa e depois do Rei Pelé diante da sua torcida. Será jogos muito difíceis, mas nós temos é aquilo que o Papo de Bola sempre fala. Está na hora do futebol alagoano alavancar um pouquinho. E já chegou até aqui? Já chegou até aqui porque não ir dar mais um passo à frente. Vamos esperar para ver. É possível, existe possibilidade sim. Eu achei que ficou um confronto muito difícil. Já o CSA ficou mais fácil, cara. Não que seja fácil, né? Porque o Vasco é uma baita de uma camisa. Mas em tese, o adversário do CSA foi melhor, Luiz. O que é que você acha? Até pelo histórico, o CSA já eliminou o Vasco em 1992, viu, Raí? O CSA já tirou o Vasco da Copa do Brasil, lá dia 25 de setembro de 1992. O CSA ganhou de 1-0 lá em São Januário, no campo do Vasco, viu? E eu não sou muito dos números, assim como a gente sempre fala, cada jogo é uma história, e agora é uma história totalmente diferente. Os anos passados, os times são outros, na verdade, a expectativa é outra, porém a torcida é a mesma, tanto a do Vasco como a do CSA. Jogos grandes, mas eu sou mais Alagoas, né? Você olhou aí, Luiz, como é que fica o confronto? Quem define em casa, quem define fora, quem joga primeiro, em casa quem decide lá. Passa aí pra gente aí. Na verdade, o CRB joga a primeira fora, depois decide em Maceió. Já o CSA faz a primeira em casa e depois decide lá em São Januário. Enquanto um joga em casa, o outro joga fora. Viu, Raí? Praticamente na mesma data, entre dia 20 de julho e 6 de agosto, aí são esses confrontos da Copa do Brasil. Sendo que o CSA joga a primeira aqui em Maceió, depois vai decidir lá em São Januário contra o Vasco. O CRB joga a primeira lá no Mineirão e depois decide aqui em Maceió contra o Cruzeiro. Há várias possibilidades de clássico, Luiz. Inclusive, quase dá um clássico alagoano também. Separou aí de ter um clássico alagoano foi a bolinha do Cruzeiro. Mas, entre tantas, eu tava vendo aqui que no Rio de Janeiro os quatro grandes estavam, né? Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo, Fogo. Já em São Paulo, poderia ter clássico também, como tem Corinthians e Palmeiras. Tinha o São Paulo ali também. E Cruzeiro, Atlético Mineiro e CSA, CRB. Falando em clássico, Luiz, saiu Corinthians e Palmeiras aí. Vai ter derby nas oitavas de final da Copa do Brasil.
É grande jogo, né? Os dois vêm se enfrentando direto, assim como a final do Campeonato Paulista se repete agora nessas oitavas da Copa do Brasil. Grande jogo. É, os dois times, de momento, vão ter muito tempo para treinar. Vem aí o Mundial de Clubes, os times vão parar e tem muito tempo para treinar, para se organizar. Jogos lá muito na frente ainda, mais de um mês ainda para frente de treinamento. Aí, portanto, Raí, hoje, se o confronto fosse hoje, teria uma história. Mas como é daqui a 30, 40 dias depois, lá na frente é outra história. Os times vão terem tempo para se organizar, para se refazerem. Vamos ver lá como é que vai estar os times. Mas é um clássico muito grande lá em São Paulo. Muito bem. Vamos falar em geral, Luiz. Aí eu acredito que o jogo assim mais difícil, mais apertado, seja realmente esse derby, né, entre Corinthians e Palmeiras. Um outro jogo que chama muita atenção, Luiz, é Atlético Mineiro e Flamengo. Você acha que tem algum favorito? O Flamengo sai um pouco à frente, sabe, Raiz? Sai um pouco à frente o Flamengo. Eu acho o Flamengo um elenco mais encorpado, mais ajustado na mão do Felipe Luiz. Mas como a gente acabamos de falar, os times vão ter muito tempo para treinar. O Atlético também é uma grande equipe. O Cuca vem começando a organizar o time. E se o confronto fosse hoje, o Flamengo seria favorito, direto, na minha opinião, se o confronto fosse hoje. Mas tem tempo para treinar. Flamengo vai lá para um Mundial de Clube. Todo o elenco do Flamengo ou vai estar mais entrosado ou mais cansado. Enquanto isso, o Atlético Mineiro vai estar descansando e treinando, né? Aí lá na frente é outra história, viu? Só uma geral, galera. Ficou São Paulo e Atlético Paranaense, como vocês podem ver. Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô e Bahia. É um clássico aí nordestino, Luiz. Fluminense Internacional, CRB e Cruzeiro, CSA e Vasco da Gama, Derby Paulista, Corinthians e Palmeiras e Botafogo e Bragantino. Muito boa sorte aí para os nossos representantes alagoanos. Muita sorte tanto para CSA como para CRB. Eu sou mais Alagoas. Luiz, vamos falar um pouquinho também aí, tanto da Libertadores como da Sul-Americana. Eu vou puxar primeiro aqui a Sul-Americana. Vamos falar só dos representantes brasileiros. Vamos lá. Alianza Lima e Grêmio, Bahia e América de Cali. Um dos dois pega aí o Fluminense. Bucaramanga, né? Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro. Independente Del Valle e Vasco da Gama. Na sua visão, Luiz, como é que ficou os jogos aí? Quem pegou o jogo mais difícil? Mas o que é que você achou dos confrontos da Sul-Americana? Ô, Raí, nos confrontos da Sul-Americana, eu vejo os times brasileiros um pouquinho mais favoritos que os demais, com exceção do jogo do Vasco e Del Valle. O Vasco pegou uma pedreira grande. Vasco, Independente Del Valle. O Del Valle é um time que joga com linha alta para cima, joga com muita força e não à toa vai para cima. Eu acho esse confronto complicado para o Vasco. O Aliança Lima, lá do Peru e o Grêmio, eu acho o Grêmio, na verdade, favorito. Não vejo a Aliança Lima lá com essa força, não. Eu vejo os demais, assim, brasileiro um pouquinho à frente, um pouquinho. Assim como eu falei, com exceção do jogo do Vasco, Independente Del Valle. E aqui o Vasco pegou pedreiro. O Del Valle é um time que joga com linha alta, joga em cima o tempo todo. Vamos falar também da Libertadores, Luiz. Tem uns jogos bacanas aí. Vamos falar de todos na Libertadores. Atlético Nacional e São Paulo, Luiz. Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo fez um bom jogo de Libertadores até agora. O São Paulo vem bem, passou em primeiro do seu grupo com tranquilidade, não teve muito susto na fase de classificação. Eu acredito que o São Paulo vem forte. E apesar que vai daqui para lá, Raí, desculpa, minha gente, daqui para lá é outra história. Vai ter tempo também para se treinar. Os jogos não são agora. Se fosse agora, seria uma situação diferente. Os times vão ter tempo para treinar com essa parada da Copa do Mundo de Clubes. Os times vão ter bastante tempo para se organizar.
mas eu acho o São Paulo um time interessante, na verdade interessante. Eu acho que o São Paulo sai à frente nesse confronto. Botafogo e LDU. Aí é um grande jogo, na verdade um grande jogo. A LDU, né, assim, perdeu para o Flamengo, no último jogo conseguiu se classificar, passou em primeiro, ainda a LDU, que praticamente estava desclassificada, mas o Botafogo é um time bom, apesar que tem três vendas que o Botafogo está fazendo, do Igor Jesus e mais dois atletas lá muito, muito bons do Botafogo. Mas eu acho que o Botafogo, mesmo fazendo essa venda de jogadores, eu acho o Botafogo uma equipe muito forte. Vem contratações por aí também. Eu acho que o Botafogo, aqui no Brasil, leva um certo, muita diferença não, mas tem um certo favoritismo em cima da LDU. Não muita coisa, mas eu acho o Botafogo mais favorito. Universitário e Palmeiras. O Palmeiras, na verdade, o Palmeiras foi o líder da Libertadores no quesito geral. Em todo o contexto, o Palmeiras passou sem susto por todos os times. Eu acho que o Verdão, aí, nessas oitavas de Libertadores, o Verdão, para mim, é favorito. Fortaleza e Vélez. Aí é um jogo mais complicado, um jogo difícil, jogo igualitário para os dois. O Botafogo não vem passando um bom momento. Mais uma vez, eu volto a dizer, se fosse agora, seria complicado para o Fortaleza, mas tem tempo para se organizar, para o Vode já arrumar o time, e eu acredito que é um jogo parelho, mas eu sou mais Brasil, eu sou mais Fortaleza. Flamengo e Internacional. Aí é um confronto brasileiro muito, muito grande. O jogo bom de se ver. O Roger Machado com o Internacional vai ter muito tempo para se organizar. O Inter é um time que no começo do ano despontava como um dos favoritos a disputar o Campeonato Brasileiro com a organização que o Internacional estava, mas de repente começou a desandar. E quanto ao Flamengo, o Flamengo continua mantendo o nível, é um bom time, é um grande elenco, é um time forte, muito, muito forte o Flamengo. E entre Flamengo e Internacional, no momento eu acho o Flamengo favorito, mas vão ter tempo para treinar, vai ter lá na frente. É outro jogo daqui para lá, vamos ver o que vai acontecendo no decorrer do passado dos dias. Mas eu acho o Flamengo, na verdade, um baita time, essa é a verdade. Então é isso, Luiz. Esses foram os confrontos da Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Mais uma vez, muito boa sorte aí para o Clube de Regatas Brasil, que enfrenta o Cruzeiro, e o Centro Esportivo Alagoano, que enfrenta o Vasco da Gama. Deixa um recadinho aí para a torcida, tanto azulina como a torcida regatiana, Luiz. É a gente acreditar no nosso futebol, acreditar no nosso time, apoiar os nossos times, tanto aqui em Maceió como fora, tanto o CRB quanto o CSA, vamos se organizar. Temos possibilidades sim de passar. São confrontos muito difíceis, mas temos possibilidade. O CSA eliminou o Grêmio, que é um time campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil. O CSA eliminou, assim como o CRB eliminou o Santos com Neymar e tudo. Na verdade, o CRB nos dois jogos foi muito melhor que o Santos. Assim como o CSA também foi um time bem mais equilibrado que o Grêmio. Portanto, temos que acreditar, incentivar os nossos times. E eu sou mais Alagoas, eu sou mais CSA e sou mais CRB. Vamos ver dos dois o que vai ter um futebol mais eficaz para ir à frente na Copa do Brasil. Luiz, obrigado, viu? Valeu, Raí. Galera, mais uma vez a gente volta a falar aqui. Se chegou até aqui, deixa um like, que ajuda demais a gente que produz conteúdo na plataforma. E nossos patrocinadores aí, quem incentiva o canal a estar sempre seguindo, JM Telecom, que é questão de internet aí, se você tem dificuldade com a sua internet, fala com o pessoal da JM, a gente vai deixar a descrição de todos os patrocinadores aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. A gente vai deixar o contato, na verdade. MM Refrigeração toma conta aqui dos nossos ar-condicionados e refrigeradores do estúdio. E Anderson Info que toma conta dessa belezinha aqui no meu computador. Ele é um PC game, tem todo um aparato
E tem que ser com quem realmente entenda. Beleza? No mais é isso. Muito boa sorte, como eu já falei, para os nossos representantes. E até a próxima. Amanhã a gente volta com mais informações de futebol alagoano. Beleza? Um abraço, galera. Tchau, tchau.